boa tarde. Boa tarde, Rosa. Foi a primeira a entrar. Boa tarde. Margarete, boa tarde. Ei, Fabíola, boa tarde. Fernando, boa tarde. Ah, dessa vez a Margarete entrou primeiro, né? Um abraço pro Nivaldo. Um abraço pro Alisson. Ei, Jussara, boa tarde. Sandra, boa tarde. O som tá saindo bom? Ei, Jandira, boa tarde. Tô precisando falar mais alto ou o som tá bom? Boa tarde, Eliana. Tudo bem? Deixa eu pegar uma água aqui pra mim. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Fabrícia, boa tarde. Jeane, boa tarde. Cris, boa tarde. Sandra, o som tá perfeito? Obrigado. Ah, Amanda, obrigado. Fala com o Nivaldo, com saudade dele também. O som tá ótimo, né? Beleza, que ótimo. Daqui a pouco nós vamos começar uma palestra, nosso encontro semanal. Eu trouxe uns. Dessa vez eu fiz um desenho, espero que vocês entendam meu desenho. O som tá bom, obrigado. Essa semana eu vou viajar, então o nosso encontro ele vai ser na quarta-feira, ao invés de ser no sábado que vem. Na quarta-feira nós estaremos aqui, né? Aqueles que puderem, 8 horas da noite, nós vamos nos encontrar. O assunto que nós vamos falar é sobre a parábola do filho pródigo, né? Eu já estou tentando dar uma estudada com ela. Boa tarde, Washington. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Juliana Sana, boa tarde. Um abraço na Neide, Washington. A Clara também, boa tarde para ela. Oi, Edson, um abraço na Patrícia. Fabrícia, um abraço para dona Zilma e para Vitória. Sandra, um abraço no Diogo. Cris, um abraço na família. Giane, um abraço à família também. Tem 4 minutos, nós vamos começar já a preparar. Ei, Neide, boa tarde, minha irmã. Tudo bem? Para você também, eu mando uma rosa, uma flor e o coração, né? O Ricardo, boa tarde. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, né? Ei, Denise, boa tarde. Um abraço no Gladstone. Por favor, transmita ele para mim. Nós vamos agradecer a Deus a oportunidade desse encontro, né? E ao Pai que torna esse encontro possível, nós pedimos que Ele possa estender suas mãos amorosas sobre os nossos lares, trazendo a cada um de nós a saúde física, mental e espiritual que todos nós necessitamos nesses momentos em que somos chamados a grandes responsabilidades, que essas responsabilidades sejam recebidas por nós com, com, com zelo, cuidado, de que filhos de Deus tomam conta dos problemas que o Pai nos apresenta e tenta resolvê-los com equilíbrio e com paz no coração.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Não deixamos de aqui de agradecer a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, não só por zelar por seus filhos, mas pelo trabalho que ela tem realizado, trazendo a cada um de nós conforto espiritual. E só nos mantemos realmente equilibrados porque ela e sua equipe têm nos visitado a cada um de nós em nossos lares, nos trazendo a força que necessitamos quando necessário, presente em nossos lares. Que assim seja. Agradecemos ao Pai, que seja uma reunião de paz e equilíbrio. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Ei, Amanda, boa tarde. Sandra, boa tarde também. Nós vamos começar falando sobre um poema da Maria Dolores. O mesmo poema que a Marislene leu na quarta-feira. Né? É um poema de agradecimento. E ele é especial, porque ele é um agradecimento pelas coisas que não aconteceram. Né? A gente vai ler, e aqueles que não tiveram na quarta-feira a oportunidade de assistir, vão poder ver a graça, a singeleza dessa oração, que diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor. E sempre que te rogue o que eu não deva, não me atendas, Senhor. Que assim seja. Enquanto eu estava ouvindo a nossa irmã Marilene falar, me veio uma palavra na cabeça chamada maturidade. Né? Júlio, boa tarde. Bernadette, boa tarde. Maturidade. Só uma pessoa muito madura, como o espírito de Maria Dolores, saberia pedir a Deus obrigado pelas orações que ela fez e não foram atendidas. E muitos de nós fazemos orações a Deus, né, querendo, às vezes, numa troca, né, de favores. Se o Senhor me der isso, eu faço aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu faço aquilo outro. E nós vamos vivendo de trocas. E ela mostra que muitas vezes é preciso maturidade para saber entender que quando Deus não atende às nossas orações, muitas vezes é porque nós não precisamos daquilo que estamos pedindo, mas que nossa mente acha que precisamos e que na verdade não precisamos. Somente alguém com essa maturidade é capaz de enxergar em si os males que residem
em si, e ela é, 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 a gente costuma, né, nós costumamos, pelo menos eu costumo, né, e eu não posso falar de todos, claro, enxergar o mal na frente da gente e não perceber que esse mal que está à frente é reflexo daquilo que vive dentro da gente. Esse é o tema da tarde. Conhece a ti mesmo. E nós vamos trabalhar esse mal. Nós vamos trabalhar esse conhecimento. Nós vamos falar coisas aqui que talvez na hora vocês não entendam, né? E se não entenderem, eu pediria a cada um de vocês assim que tenham um pouco de paciência, mas voltem às vezes o vídeo numa outra oportunidade, porque eu vou tentar fazer o mais calmamente possível para que todos nós saiamos daqui entendendo o que, que é um conhecer a ti mesmo. É, Então, antes, agradeço então a Marilene pela palestra dela na quarta-feira, assim como agradeço ao Washington a palestra dele na quinta-feira, do qual ele deixou muito claro que todos nós temos nossos limites. Ele disse, né? Todos nós temos nossos limites, ele falou isso, né? E quando reconhecemos os nossos limites, já é algo que nos mostra que nós estamos no caminho certo. É exatamente o que a espiritualidade muitas vezes pede para a gente prestar atenção, porque nós ultrapassamos muito o limite nosso e o do próximo, né? O nosso, às vezes, invade a privacidade do próximo. E nós não sabemos. Então, se nós sabemos reconhecer até onde vai a nossa liberdade, nós não invadimos o terreiro do próximo, né? Então, e essa é a necessidade de se conhecer, porque só se ama aquele que se conhece profundamente, como Maria Dolores. Ela deve ser um espírito que se ama profundamente para saber os seus defeitos. E esse é o nosso caminho, nos amarmos muito para entendermos a necessidade que temos de nos amar também. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 177, ele diz logo no início assim, a primeira frase que ele diz: quem se aflige indeptamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. Esse foi o Fonte Viva, a primeira frase usada por Emmanuel no texto. Essa é a parte da nossa reunião de hoje, do Conhece a Ti Mesmo. Quer conhecer? Eu pergunto para vocês, vocês querem conhecer a si mesmos? Observa, quando nós enxergamos demais o defeito dos irmãos, significa que esse defeito mora em nós e nós não os vemos. Usamos de um tratado psicológico que diz: eu projeto ou transfiro para o outro aquilo que eu não quero enxergar em mim. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, para que consigamos essa maturidade espiritual, é preciso tentarmos alcançar uma maturidade psicológica. Saber o que se passa aqui dentro é a chave para a nossa maturidade espiritual. E a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é um texto que eu acabei de desmarcar sem pegar. Eu puxei o marcador, gente. Acredita nisso, que eu fiz isso? Aqui. Desse livro aqui. La Fontaine e o comportamento humano do espírito Hamed, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E vou contar um texto para vocês, vou contar uma história para vocês, que diz o seguinte: os dois alforjes. Um dia, Júpiter é um deus grego. Grego ou romano? Romano.
Um dia Júpiter convocou todos os animais para comparecerem diante dele, a fim de que, comparando-se com os outros, cada animal reconhecesse o próprio defeito ou a própria limitação. Assim, Júpiter poderia corrigir as imperfeições. E os animais, um a um, elogiavam a si próprios, gabavam-se das suas qualidades e só relatavam os defeitos alheios. O macaco, ao ser questionado se estava feliz com seu aspecto, respondeu: mas claro que sim. Cabeça, tronco, membros, eu os tenho perfeitos. Em mim praticamente não acho defeitos. É pena que nem todo mundo seja assim. Os ursos, por exemplo, que deselegantes. O urso veio em seguida, mas não se queixou do seu aspecto físico. Até se gabou do seu porte. Fez críticas dos elefantes. Orelhas demasiadamente grandes, caudas insignificantes. Animais grandalhões, sem graça e sem beleza. Já o elefante pensa o oposto e se acha encantador. Porém, a natureza exagerou, para o seu gosto, quanto à gordura da baleia. A formiga, ao falar da larva, franze o rosto. Que pequenez mais triste e feia. E La Fontaine termina com esse pensamento. Assim são os homens. É como se lhe tivessem colocado dois alforjes. Você sabe o que é alforje, né? São duas bolsas. É como se lhes tivessem colocado dois alforjes. No peito, o alforje com os males alheios. E nas costas, o alforje com os próprios males. De tal modo que eles são cegos quanto aos próprios defeitos, mas enxergam com nitidez os defeitos dos outros. Então, esse texto, ele é analisado, né? Ele é analisado por Hamed com o seguinte título: o que está por dentro é lançado fora. Então, nós temos a ideia de que quando eu sei um defeito em mim e eu não gosto desse defeito, eu escondo ele de mim. Eu ponho ele no alforje nas minhas costas. E aí, todo mundo que tem esse defeito em mim, que está guardado nas minhas costas, e eu vejo passando na minha frente, eu sei indicar exatamente quem é e o que ele faz, dizendo: olha lá, aquele ali, ele é fofoqueiro. A gente não entende que somente um fofoqueiro conhece e reconhece um fofoqueiro. Tá vendo aquele ali? Aquele ali é desonesto. Somente uma pessoa que não é honesta conhece alguém que não é honesto. No olhar, principalmente. Isso, Emmanuel, aliás, isso Carl Gustav Jung, os psicólogos, né? O psicólogo estudado por Jonas de Angelis diz, né? Que a gente transfere os nossos defeitos na figura das pessoas que se aproximam de nós. Então nós apontamos o dedo para aquele irmão, enquanto três estão apontados para nós. Se nós começarmos a perseguir alguém por algum defeito, saibamos que nós temos esses mesmos defeitos que aquele irmão que nós estamos falando. Então, esse é a primeira parte. E eu agradeço também ao Washington por ter nos lembrado, né, desses nossos limites. Porque o meu limite é como se fosse o dever.
O limite é aquele limite em que eu respeito até onde vai o meu livre-arbítrio e onde começa o livre-arbítrio da outra pessoa. Só para começar a entender. Todos nós vamos ter uma aula, hoje nós vamos fazer uma aulinha, né, básica do Livro dos Espíritos. E através do estudo do Livro dos Espíritos, bem lá no começo, nós aprendemos muitas coisas, né? Todos nós temos sensações, emoções, sentimentos e inteligência. Isso nós sabemos. Embora saibamos que existe tudo isso em nós, em várias ocasiões nós não sabemos lidar com todos esses tipos de emoções, sensações, sentimentos e inteligência. Por que será? Se eu sei que eu tenho um tipo de emoção que atua de vez em quando, se eu tenho um tipo de sentimento que atua em outros momentos, se isso que eu tenho a inteligência e ela atua em outros momentos, por que eu não sou capaz de reconhecer isso em mim? E tudo isso que eu vou falar aqui agora está nesse livro aqui, ó. Em Busca da Verdade, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que faz parte da série psicológica da Joana de Ângeles. Né? Antes de mais nada, entraram o Júlio, boa tarde, a Bernadette Souza, boa tarde, a Regina, boa tarde, e Marilene também. Marilene, boa tarde. Eu li o seu poema, depois eu te conto. Lidar com sentimentos e emoções já é confuso. Imagina para nós espíritas sabendo que uma vida lidar com emoção e sentimento já é confuso. Imagina várias vidas, camadas e camadas de emoções e sentimentos acumulados encarnação após encarnação. Então, vamos dizer assim, eu trouxe isso aqui hoje, é assim, eu vivi uma vida, minha vida terminou, ela vai para a caixinha de fósforo. Aí eu fui para o plano espiritual, planejo outra vida, encarno novamente, né? Nessa vida, as minhas emoções que eu vou trabalhar são diferentes dessas. As pessoas que eu vou conhecer ou então vou lidar já se modificaram em relação a essa vida. E eu consigo colher mais emoções dessa vida. Aí eu morro, vem outra vida. E novamente, as emoções, os sentimentos, as sensações que eu vou lidar nessa vida, completamente, às vezes diferentes dessa e dessa. Experiências diferentes sendo vividas e encaixotadas na caixinha de fósforo. E eu vou vivendo mais uma vida. Não importa não, só tem 4 caixas, tá? Então só parei aqui. Mais uma vida. Às vezes nessa vida, alguma coisa vai se repetir dessa primeira vida. Mas eu não consigo lembrar nessa vida nem mal dessa, nem dessa. Imagina dessa. Então, nós vamos vivendo uma vida após a outra, centenas, milhares de anos, revivendo experiências. À procura de quê? De alcançar a nossa individuação. E o que seria individuação? Seria alcançar a consciência de si mesmo e a consciência do todo. É lógico que numa vida, eu não sou capaz de entender isso. 2 vidas, também não. E continua Joana de Ângeles no estudo dela. Como a água do rio que corre para o mar, estamos sempre em processo de transição, em aprimoramento constante e incessante. Quanto mais
nos autodescobrimos nessa procura por autoconsciência, por autoeliminação, por saber quem eu sou. Quanto mais eu souber quem eu sou, isso eu estou pensando no Renato hoje. Pensem em vocês hoje, tá? Hoje nós alcançamos essa necessidade. Eu preciso saber quem eu sou. Quanto mais eu fizer esforço para ser um indivíduo consciente nesse meio do todo, menos sofrimento nos acompanhará. E quanto menos sofrimento nos acompanha, mais liberdade para pensar, mover e agir. Eu estou seguindo o raciocínio usado pela Joana de Ângeles para chegar num ponto lá na frente que nós vamos chegar, tá bom? Então, o que acontece? É passar pelo processo. Qual o processo? Nascer, viver, morrer, nascer de novo. Nascer, viver, morrer, nascer de novo. Nascer, morrer, viver, nascer, morrer, viver. Quantas vezes forem necessárias. Essencial seria descortinar, e aí eu vou pedir atenção para o que a Joana de Andes diz aqui. Essencial seria descortinar a prática da caridade como processo de salvação. O que seria? Mas ela diz, não é aquela caridade convencional a que nós estamos acostumados. Aquela que nós já conhecemos, que é baseada no comércio. Comércio, nós fazemos comércio. Eu faço coisas na terra para conquistar coisas espirituais. Eu faço trocas. Numa vida, eu planejo toda para que numa próxima vida eu tenha uma vida espiritual melhor. Queira ou não queira, segundo Jonas de Ângeles, nós estamos aqui fazendo comércio. Ela não está dizendo desse tipo de caridade. Ela está falando da caridade para levar-se à salvação, que seria a libertação da nossa ignorância, a maior caridade que nós podemos fazer. Nos libertar da nossa ignorância. Com quê? Com o conhecimento do mal que existe dentro de cada um de nós. Por quê? Ou até uma total ausência em nós de qualquer tipo de crueldade ou do mal que elas deixem de habitar em mim. Então, vocês sabem que isso é um processo muito longo e demorado. Mas é um processo possível, porque nós já estamos, e só de estarmos no final de um processo, num planeta de provas e expiações, nós já estamos com um processo avançado, só que num planeta de provas e expiações. Até quando? Até quando você necessário passar por esses processos? Até quando o self, que eu vou explicar, identifica a necessidade da gente ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo. Então, nós já começamos a identificar o nosso eu divino. Está já identificando que é necessário para uma vida maior de conforto espiritual, de maturidade espiritual, que nós sejamos gentis, caridosos e afáveis, portadores de compaixão e humanitarismo. Nós nos deslocamos daquilo que é convencional, tipo assim, fazer a caridade para ter um paraíso lá na frente. Isso é convencional. Para externar o divino que existe dentro de nós mesmos. E assim nos reaproximarmos de Deus. Por isso que ela fala, essencial descortinar a prática da caridade como um processo de salvação. E aqui nós todos estamos sendo convidados a essa prática.
a prática da salvação. Aí a gente vai começar lá do começo. E é um começo que está nas leituras espíritas que nós vamos lendo, e ela passa isso do mesmo jeito. Começando do começo. O meu eu já tem milhões de anos. Nosso contato com a matéria densa é milenar. Desde o mineral até o hominal. E Joana de Andes diz assim: isso deixa marcas. Heranças ancestrais. O Renato tomou a liberdade de dizer assim: isso deixa cicatrizes. Algumas curadas, outras não. Então, nessas encarnações que eu tive, e aqui a gente vai pôr mais umas centenas e centenas de caixinhas de fósforo, algumas cicatrizes foram criadas. Algumas curadas, outras não. Diz Joana de Ângeles: nós fomos criados simples e ignorantes, na condição de princípio inteligente. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos está assim: que é Deus? Deus é a inteligência suprema. O que somos nós? Um princípio inteligente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é a inteligência suprema, nós somos um princípio inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na condição de princípio inteligente, imagem e semelhança de Deus, nossa idade, desde a criação, da nossa criação, são de centenas de milhões de anos. Nós, como princípio inteligente, já existimos desde centenas de milhões de anos. E vamos deixar escrito, porque está escrito isso no Livro dos Espíritos. Na criação do princípio inteligente, nós, Jesus já era Jesus. E nós fomos criados há centenas de milhões de anos. E Jesus já era Jesus. Como que nós queremos, numa encarnação, nos portarmos igualzinho, identicamente a Jesus, se nós ainda estamos nesse caminho? Nós nos exigimos demais. Achamos que nós temos, como disse para Marilene um dia desses, nós temos que ser perfeitos naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos. Nós exigimos demais da conta da gente numa palestra, que ela saia perfeita, quando a imagem perfeita que nós temos está na nossa mente, e não naquilo que nós conseguimos verbalizar da nossa mente. Mas a gente vai falar isso mais tarde, um pouquinho. Então, como nós temos centenas de milhões de anos, nós passamos por fases. Quais fases? 4 fases. Cristalização seria eu no plano mineral. Sensibilidade vegetal, quer dizer, milhões de anos. Cristalização, sensibilidade vegetal, percepção instintiva animal, para depois atingirmos a consciência e inteligência humanas. Centenas de milhões de anos. Nós saímos do silêncio das rochas, passamos por grunhido dos animais, até hoje, quando nós conseguimos verbalizar sentimentos. Algumas vezes nós verbalizamos sentimentos. Eu te amo. Outras vezes nós verbalizamos sentimentos. Eu te odeio. O ódio e o amor são verbalizações daquilo que se passa dentro da gente. Então vem. Joana diz assim: do homem primitivo ao homem atual há um abismo enorme. Houveram muitas realizações, fizemos muitos sacrifícios. Porque para nós sairmos do cristal, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, chegamos ao homem, saímos do mundo primitivo e já estamos no final de um processo, de um mundo de provas e expiações,
Para chegar no mundo de provas, no mundo de regeneração, há um progresso enorme realizado aí. Há um abismo, mas houveram muitas realizações. Eu fui pai em várias reencarnações e fui um bom pai. Eu fui mãe em muitas encarnações e fui uma mãe boa. Eu fui mãe em várias encarnações e não fui uma mãe boa. Eu fui pai em várias encarnações e não fui um pai bom. Então, em vários e vários acontecimentos, são centenas e centenas de encarnações, onde eu vou aprendendo o equilíbrio entre o bem e o mal. E aí ela continua. Porém, num final de processo que nós estamos passando agora, provas e expiações para mundo de regeneração, nossa agressividade ainda não pode ser controlada. Mesmo com recursos como educação e instrução, conhecimento e lógica, ainda somos muito agressivos. Ainda predomina em nós instintos em lugar da razão, egoísmo em lugar do altruísmo, natureza animal em lugar da natureza espiritual. E é imperioso entender que quando nos fixamos no corpo, criamos necessidades. Criamos algumas necessidades. Algumas reais e outras falsas. Então, assim surgem ambições desmedidas que no princípio são básicas para a manutenção da vida. Depois viram instrumentos de prazer. E nesses instrumentos de prazer damos vazão às nossas inferioridades morais. Então começa assim: eu preciso comer, eu preciso morar, eu preciso ter filhos, eu preciso ter uma família, vamos dizer. Para isso eu preciso trabalhar, para isso eu preciso de dinheiro, eu preciso de mais 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 dinheiro. O que começou do básico, eu vi que o dinheiro me traz conforto. Eu não preciso de uma casa, eu preciso de várias. E aí começam as ambições, que saem do propósito daquilo que eu precisava, o básico, para aquilo que eu não precisava, mas que infelizmente a minha cabeça vai mostrar que eu necessito, mas é uma necessidade falsa. Eu preciso, mas é uma precisão falsa. Não existe essa necessidade. E por isso, no mundo, os mais fortes ainda vivem dominando os mais fracos. Onde menos de 1% da população mundial é podre de rica. E 80% é a nível de pobreza total. Essas ambições levam a inferioridades morais. Isso ocorre por quê? Porque a evolução externa é mais fácil que a evolução interior, evolução interna. A evolução interior, ela exige vigilância e sacrifícios na área dos sentimentos e da razão, mas nós nem sempre estamos dispostos a sacrificar e a estar vigilantes quando se trata dos nossos sentimentos e da nossa razão. A Joana de Anjos diz: assim vai o ser humano, promovendo guerras, descobertas sendo utilizadas para o crime e para a destruição, tornando o seu próprio habitat um campo de guerra, destruindo as fontes naturais, ameaçando a natureza e todos os seus elementos. Mas Joana de Anjos é tão boazinha que ela diz assim: tudo bem, o ser humano é assim porque ele é fragmentado. E eu vim aqui explicar para vocês o que significa fragmentado na ideia da Joana de Anjos, tá bom? É assim, quem tem um computador e entende de computação, faz assim, ó. Então vamos supor, o computador está aqui, ó. O computador é minha tela, tá? É a tela que eu estou conversando com vocês.
eu vou pôr um programa aqui no computador. Como fazer sabonete? Aí o computador vai e aprende e me mostra. Se eu clicar lá no programa como fazer sabonete, ele vai lá e me mostra. Aí eu falo assim, como que faz uma sopa de legumes? Aí você aprendeu no primeiro programa, né, como faz sabonete, no segundo como faz uma sopa de legumes. Aí você vai aplicar um terceiro programa aqui, ele vai assim, como fazer sabonete de lavanda. E num quarto programa, como fazer sabonete glicerinado. Eles estão assim, ó, todos separados em caixinhas, igualzinho, igual as nossas vidas. Só que o computador tem uma leitura rápida, né? Ele vai rapidamente. Pode ter 1000 programas, mas rapidinho. Com a tecnologia, ele vai pegar tudo o que você precisa saber sobre sabonete glicerinado, sobre sabonete de lavanda e como fazer um sabonete. Você pode ter 1000 programas e ele vai seguir rapidinho a resposta. O ser humano não pega rapidinho as coisas. O ser humano, ele é fragmentado. Por quê? Você lembra que na primeira vida nós tivemos uma experiência, na segunda, na terceira, na quarta, várias experiências seguintes? Pensa que nós vivemos umas vidas igualzinho a casca da cebola. Não, a cebola não tem várias camadas, camadas e camadas e camadas, começando lá do fundo, até ela vai se estendendo. Quanto maior a cebola, mais camada tem. Então, nossas vivências são como camadas de cebola. Só que é o seguinte, essas vivências, elas nos deixaram marcas. Nessas vivências, como a caixinha de fósforo, nessas vidas, nós tivemos vários acertos e vários erros. Os erros nos geram culpas. Os acertos nos geram felicidade. E para benefício de todos, eu não lembro das minhas vidas passadas. Eu não lembro, eu estou aqui sem saber o que eu fui a vida passada. Sou espírita há 28 anos na casa da irmã Lúcia e da irmã Nádia, da mãe Pomba e da nossa irmã Lúcia. 28 anos! E eu não sei quem eu fui na vida passada. Mas eu sei quem eu sou. Porque eu conheço. E eu estou tentando descobrir quem eu sou. O homem, para o seu próprio benefício, tem o esquecimento do passado. Para que o homem não fosse fragmentado, como Jonas de Andes diz, teria que se lembrar de todas as encarnações, de todas as centenas, talvez milhares de encarnações, e saber aceitar e lidar com todos os seus erros e acertos de todas essas vidas. E nós não somos capazes de suportar a carga emocional de cada uma das nossas vivências passadas. Então, eu vou contar uma história para vocês o seguinte. Eu sei que eu estou me alongando muito, mas espero que esteja sendo claro. Um rei pediu para cada um de nós, eu sou um bandeirante, né? Você sabe o que é bandeirante, né? É aquele que saía para procurar um local onde tivesse um lugar para procurar riquezas. Então, tipo assim, Belo Horizonte foi descoberta por quem? João Leite da Silva Ortiz. Sabará foi quem? Foi Borba Gato, né? Eu não sei. Eu sei mais ou menos esses dois ali. A história do João Leite da Silva Ortiz não é boa, não. Então, ele manda você para uma floresta densa e diz assim, olha, eu tenho uma floresta densa para você trabalhar. Porque eu preciso que você reconheça a floresta, porque eu quero fazer uma visita. Então ele te dá uma foice, um facão, e vai lá descobrir a floresta. A primeira coisa que você faz quando você entra nessa floresta é o quê? É usar do facão e da foice e abrir uma clareira. Descobrir o que você tem ali naquela clareira. Para você construir uma casa para o rei vir. Né? Então, a nossa mente é essa. E nós
somos o bandeirante que vai entrar na cabeça da gente para descobrir e abrir com foice e facão essa clareira dentro das nossas cabeças. Mas a Joana de Anjos diz de outra forma também. Ela diz que nós somos um iceberg. E eu desenhei um iceberg. Ai, meu Deus, agora é que vem a prova do julgamento, né? Se eu desenho bem ou não. Mas aqui, ó. Tá aqui, ó. Um iceberg, certo? Aqui, ó, é o que fica acima da água do mar. A gente só vê a pontinha. Abaixo é o gelo que fica abaixo da água. Acima da água seria o nosso consciente. Abaixo da água, o nosso inconsciente. Então vocês percebam que nós sabemos pouca coisa e consciência de pouca coisa. Porque na realidade, todas as minhas caixinhas estão arquivadas no meu inconsciente. E eu tenho centenas e centenas de caixinhas guardadas com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as coisas que aconteceram comigo. Aqui tem uma linha verde chamada linha da consciência individual. Ela vai de onde até onde? Quando você foi concebido no útero da sua mãe, quando nós fomos concebidos, nós temos a nossa consciência individual. O que você comeu no dia 5 de setembro do ano de 1980? Se você abrir esse arquivo, você vai descobrir exatamente o que você comeu no dia 5, no dia 4, no dia 3, se você acordou bem, se você acordou mal. Só que tem coisa que a gente não precisa lembrar, mas está registrado no nosso consciente individual. E o nosso inconsciente coletivo, além de guardar as nossas vivências e experiências, guarda também um inconsciente coletivo. Porque nós temos irmãos, nós temos amigos que viveram experiências junto conosco. Por isso que, por exemplo, eu posso não ter responsável direto pela crucificação de Jesus, mas está arquivado no meu consciente coletivo a responsabilidade de ter participado da crucificação de Jesus. Não porque eu estava presente, mas porque pessoas que estavam comigo estavam presentes. E eu tenho consciência coletiva de tudo que de tudo que se passou naquele período. Porque essa é o inconsciente coletivo falado por Carl Gustav Jung. E além do mais, esse desenho eu tenho consciência individual, que não é nenhum Picasso, como Marilene está dizendo aí, mas que é, né, alguém que tentou passar um desenho meio assim. E aqui é a historinha do ego. Vocês estão vendo aqui que nós temos um ego. O ego comanda essa parte consciente nossa. O ego é como se fosse um porteiro, certo? O que fala o porteiro? O porteiro decide. Por exemplo, a Marilene me falou alguma coisa, está falando que eu sou um Picasso. O meu ego decide, isso é bom ou ruim para o Renato? Aí, o meu ego decide, isso é ruim? Vai aumentar sua vaidade? Você desenha mal? Aí o meu ego ignora a mensagem. O meu ego ignora a mensagem e vai dizer assim, o Renato não precisa saber disso, e joga para o arquivo da consciência individual. E não faz eu lembrar que a Marilene me disse isso. Mas ele não lembra, o ego não faz só isso. Muitas vezes eu preciso de saber que eu encontrei uma pessoa na rua e aquela pessoa não foi boa. E essa pessoa está aqui nessa caixinha, ela faz barulho, ela incomoda. Por que uma pessoa faz barulho e incomoda? E se eu nunca a vi, porque ela não está no meu mundo consciente, ela não está no meu mundo individual, ela pertence ao meu mundo inconsciente e está fazendo barulho me incomodando. Por quê? Porque eu não gosto dela. E aí o ego responde, o inconsciente fala assim, eu vou liberar
essa lembrança para o Renato lembrar que essa pessoa incomoda tanto e ele não gosta dela por causa disso e disso. E o ego fala assim, você não vai liberar essa lembrança? Porque essa lembrança, o Renato não precisa. O Renato precisa ser feliz. O Renato precisa ser... como é que fala? O ego é egoísta. Ele quer a minha felicidade. À custa de boas ou más informações. À custa de qualquer coisa. O ego quer a minha felicidade. Então ele não libera a informação. E toda a informação que o inconsciente libera e que o ego não aceita que eu veja, vem em forma de sonho. Aí eu sonho com essa pessoa, no meu sonho, do jeito que aconteceu lá no passado. E eu falo assim, nossa, eu tive um sonho horrível essa noite. Eu sonhei com uma pessoa, e essa pessoa me fazia isso, 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 isso. O ego que não falou, de repente, numa lembrança, falou num sonho. Então você pode trabalhar a sua consciência de quem é você nos seus sonhos também. Você pode trabalhar quem você é naqueles defeitos que você enxerga no próximo. Você pode trabalhar quem você é nas coisas que passam em você e você tinha vontade de ser e não é. Você sente inveja. Opa, eu tô com inveja. Isso é uma forma de se conhecer. Pô, você se descobre um defeito. Você descobre um defeito em você e o que, que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar esse defeito em nós. Aí, cadê? Eu perdi um pouco o papel aqui. Eu estava começando do começo, né? Então tá aqui. Eu me perdi nas folhas, eu baguncei. Desculpa, eu vou pedir um minuto só de paciência de vocês. Ah, então tá, achei. Vocês entenderam o que é o iceberg? Então nós vamos voltar nele agora. Porque a Joana de Ângeles, no mesmo livro, nesse livro, escreve assim: o ser humano possui uma estrutura bipolar. Bipolar, dois polos. Toda vez que pensamos algo que tenha uma tendência, por exemplo, positiva, imediatamente o oposto se posiciona. Toda vez que pensamos algo positivo, o oposto se posiciona. Toda vez que pensamos algo negativo, o oposto se posiciona. Nós temos em nós um anjo que diz faça e outro que não faça, ou então faça e não faça. Nós temos duas polaridades, nós temos dois eus, um eu consciente e um eu inconsciente. Um eu que trabalha vigilante e um eu que trabalha adormecido. Sempre que eu desperto algo aqui, eu acordo esse algo oposto aqui. Então, se eu tenho uma tendência negativa sendo despertada novamente nessa encarnação, a tendência positiva vai chegar e vai falar, toma cuidado, porque você não deveria estar fazendo assim. Ou se você está começando a fazer algo bom, o inconsciente descobre e fala assim, mas isso aqui não é bom para você. Então, nós temos que dar sempre essa medida e saber que existe um trabalho enorme de vidas e vidas inteiras, em que eu errei, acertei, tentei, senti e me emocionei, chorei, amei, odiei, fiz um tanto de coisa. E que nessa encarnação a minha consciência quer o meu processo de melhora. Então, eu vou ter toda uma carga trabalhando para que eu lute a meu favor. Jesus disse, eu venci o mundo. Para eu vencer o mundo e dizer eu e o Pai somos um, ele tem consciência completa daquilo que ele pode ser, daquilo que ele foi, daquilo que ele tem, de camadas e camadas e camadas de existência. Então, se não... peraí. Se não houvesse esse plano bipolar, eu não teria que fazer escolhas. Nós não teríamos como fazer uma escolha entre o que é bom e ruim, já que o que é bom e o que é ruim moram dentro de nós.
Um eu opõe-se ao outro eu, numa luta interior que não termina nunca, até a nossa perfeição. Um eu é consciente, vigilante. O outro é inconsciente, adormecido. Se um desperta, o outro se manifesta. Um está na razão e o outro está no sentimento. Aquilo que nós vimos falando em 2 reuniões. Há em nós 2 lobos. Um é bom e o outro é mau. Irá vencer aquele que o alimentar. Se hoje aqui o lobo bom apresenta, o lobo ruim vai chiar. E vai querer que você escolha. E você tem a oportunidade de alimentar o seu lado bom todos os dias, se você quiser. Você tem a oportunidade de vencer a você mesmo nos seus vícios, nos seus defeitos, todo dia. É só um pouquinho de sacrifício. É só um pouquinho de como é que chama? Que ela diz aqui? De luta interior. Você tem capacidade de se vencer e tem capacidade de se conhecer. Carl Gustav Jung, ele diz uma frase que ele não era religioso, mas ele acreditava em Deus, Carl Gustav Jung. Ele diz assim: o ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz. É? Paulo exemplifica essa frase de Jung muito facilmente quando ele fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, o ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz. Você quer fazer uma coisa e você acaba fazendo outra. Você quer não xingar e você acaba xingando. Você quer não beber e você acaba bebendo. Você não quer comer doce, mas na hora você é vencido e pega uma barra de doce e come. E se deleita naquele prazer de comer um doce que é proibido porque você tem diabetes. É porque nós vivemos essa luta interior que Yang fala muito bem. O ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz. A principal ideia de todos esses ensinamentos é o quê? Harmonizar esses 2 lados. Nós precisamos harmonizar esses 2 eus. Né? Encontro desses 2 polos, que é uma característica do ser evoluído. Jesus era um ser evoluído, ele dizia: eu e o Pai somos um. Porque em nossa consciência, que é o geral, está o self, o si mesmo. Nós temos a consciência e as leis de Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus disse. Não se elimina o que se é seu. Você não consegue eliminar o seu inconsciente. Não se elimina o que se é seu. Se harmoniza, se integra no todo. Para terminar, nós estamos terminando. Nós já estamos ultrapassando e vamos ultrapassar mais uns 5, no mínimo 5 minutos. Quem já leu o livro O Médico e o Monstro, tem uma história chamada do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Dr. Jekyll era um cara muito bom, um médico. Mas ele consegue, através de uma poção, liberar o lado ruim dele. E o lado ruim dele mostrava todo o seu lado inferior e ele gostava. Então ele bebia a poção e virava um monstro. E ele saía fazendo tudo o que ele queria fazer como um monstro. E adorava, no princípio. Mas depois saía fora do controle. E saía fora do controle. Um dia, lá no final, ele descobre que ele só tem mais uma poção. Ele não conseguirá fazer mais a poção. E se ele beber daquela poção, e ele quer beber, e ele vai beber, ele não poderá retornar mais. E ele morre por isso. Como eu não li o livro, eu li o resumo, eu não sei se ele suicida. Mas ele é encontrado morto dentro do laboratório. A mesma coisa são as nossas tendências religiosas que dizem o quê? A luta do bem contra o mal, o médico e o monstro. A luta do anjo que diz não faça ou faça. E o do demônio que fala não faça ou faça. O que precisamos entender é que a existência do mal em nós não é um mal em si mesmo.
Esse conhecimento do mal que há em nós permite uma ação a favor do bem, numa luta contra o mal. Segundo vários mentores espirituais, inclusive da nossa casa, nossa irmã Lúcia, ela diz assim: nós não lutamos contra o mal, nós lutamos a favor do bem. Então, aceite naturalmente que você tem esse lado oposto. Se você aceitar, isso vai ser muito salutar e terapêutico. Faça prevalecer o bem que há em você. Não é porque você tem tendências ruins, é que você fará coisas ruins. Não, não, é uma escolha, no final das contas. Se doutrine se for preciso, ore. A palestra da Marilene diz, né? Busca e acharás. Pedi e obtereis. Procura e acharás. Nós somos possuidores de riquezas inimagináveis, segundo Fonte Viva. Riquezas essas que estão dentro de nós, tesouros seculares, e já fizemos muitas coisas boas. Fizemos escolhas ruins também. Assuma isso. E viva com isso. Aceite isso. E siga feliz, fazendo coisas boas. Não pense que nós só fizemos o mal. Não. O nosso passado também é pautado de coisas muito boas. Senão, nós não estaríamos na condição que nós encontramos hoje. Na condição de escolher se nós ficamos no planeta Terra e vamos para um mundo de regeneração, ou se saímos do planeta Terra e vamos para um mundo mais primitivo, ajudar a evolução desse outro planeta. E isso tudo vai ser feito pelo conhecimento que nós temos de nós mesmos. Né? Então, é o convite que nós deixamos. Sabe aquele livro? E para terminar, eu tenho esse texto. Se vocês tiverem paciência, esse texto de La Fontaine também. Esse La Fontaine que escreveu esse texto do Alforge, ele faleceu em 1690. E ele escreveu esse texto aqui em 1863. O espírito de La Fontaine disse assim: deveríeis vos analisar como se fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizeste a vosso irmão vos tivesse sido feito por ele. Colocai-vos no lugar dele. O que faríeis? Respondeis sem ideia preconcebida, pois suponho que queirais a verdade. Assim fazendo, estou certo de que muitas vezes descobrireis vossos defeitos, que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmos, travai conhecimento com o vosso caráter. Mas não o aduleis, porque as crianças aduladas às vezes se tornam más. E os aduladores são os primeiros a experimentar os defeitos das crianças aduladas. Aí ele fala para terminar: voltai ao alforge, onde estão os vossos defeitos e os defeitos alheios. Ponde os vossos defeitos na frente e os dos outros atrás. E atentai bem, para ver se isso não vos faz abaixar a cabeça quando tiverdes essa carga na frente. Bom, meus irmãos, boa tarde a todos. Vamos encerrar lembrando que na quarta-feira nós estaremos aqui, porque quarta-feira eu vou viajar na quinta, então na quarta-feira eu farei esse encontro com vocês. E nós agradecemos e pedimos a Deus proteção e amparo a cada um de nós e a cada um das suas famílias. Que nós possamos, neste momento, ser abençoados pelo Espírito, sermos abençoados pela espiritualidade superior que certamente se encontra em cada uma de nossas casas conosco, nos auxiliando, nos guiando a caminhos melhores, a melhores escolhas, a melhores pensamentos, a melhores ações. Louvada seja a luz, essa luz que nos reúne todos os dias, a todos os momentos, no amor do Cristo. Que assim seja. Boa tarde. Muito obrigado. Desculpem por eu ter alongado demais o dia de hoje. Obrigado, viu? Boa tarde. Vou encerrar, dá licença.